acompanhando o ideal de completude, de que as pessoas são feitas uma para a outra, almas gêmeas, destinadas uma à outra, né? E que amar é você completar, é uma das queixas mais frequentes na clínica com casais. Tem a ver com o ciúme e com a infidelidade. Tem a ver com ele ou ela deseja outras pessoas que não sou eu. Eu desconfio que ele ou ela se relacionam com outras pessoas que não são eu. Ou eu tenho medo que ele ou ela possa se envolver, possa se interessar, ou nós estamos passando por um momento em que um de nós ou ambos se envolveram com outra pessoa, com outras pessoas, desejam se envolver. Por mais, quando eu dou essa aula presencialmente, esse é o momento que os olhos de vocês arregalam, assim, né? Quando eu digo, alguém do relacionamento se envolveu com outra pessoa. Alguém do relacionamento desejou se envolver, né? Mas nós, na clínica, lidamos com as experiências como elas acontecem. E isso é, sim, muito comum na história de casais. Inclusive, casais que desejam ficar juntos, que decidem ficar juntos, se interessar por outra pessoa, se envolver com outra pessoa, não é necessariamente um índice de uma separação, né? E como que nós vamos escutar sobre pessoas em um relacionamento que desejam estar com outras, que se envolveram ou estão envolvidas com outras? Primeiro, a gente precisa trabalhar os nossos valores, a gente precisa trabalhar as nossas fantasias e receios para não vir com uma escuta cheia de escudos e cheia de hostilidade, né? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer nas mais diversas relações, até porque as pessoas de um casal existem, estão juntas, têm seus motivos para estarem juntas, mas elas não são uma unidade, não são uma completude, elas são desejantes e vivem diferentes histórias, diferentes vínculos, diferentes interesses e diferentes desejos. Isso não é uma defesa de que necessariamente todas as pessoas que estão em um casal vão se envolver ou devam se envolver com outras pessoas que não um casal. Não é isso que eu estou defendendo. O que eu estou dizendo é que isso é um horizonte de possibilidade que quanto mais a gente joga para baixo do tapete e age como se isso fosse impossível, inadmissível, o horror dos horrores, mais o fato de sermos seres desejantes, com histórias desejantes que não se fundem, né, fica mais difícil escutar, compreender, se sensibilizar. Existe uma resistência cultural muito grande a esse interesse que pessoas que estão envolvidas podem ter por outras. Existe uma condenação cultural muito grande quando o envolvimento com outra pessoa fora do relacionamento acontece. Mas a dinâmica das relações é sempre mais complexa do que, ele é bom, ela é má. Ele é malvado, ela é coitada. Ele é sofredor, ele é mau caráter. Ela é safada, ele é corno. É muito mais complexo que isso. A gente não pode se deixar cair nessas armadilhas culturais de interpretações fáceis, culpabilizadoras, condenatórias, posições de ataque, posições de pena, posições de julgamento. Não é isso o que nos cabe. Eu falarei brevemente sobre isso. O exercício da nossa semana tem a ver com essa dinâmica das traições, quando envolve mentira, quando envolve engano, quando envolve esconder, né? Mas já preparando a gente para pensar que é uma dinâmica muito comum nas relações. Que a dinâmica do interesse por outras pessoas e a dinâmica do segredo, de tentar manter isso escondido, das complicações quando de alguma forma essa questão aparece. Então, deixa eu trazer aqui a apresentação.
Pensando no ciúme e na fidelidade e infidelidade, né? Cabe a nós pensar sobre o que é o ciúme, o que é fidelidade. Muitas vezes a gente defende a fidelidade como sinônimo exclusivo de exclusividade. Eu só vou ficar com você, você só vai ficar comigo, isso é fidelidade. Mas a fidelidade pode ter muitos outros sentidos, pode haver outros combinados, outros acordos no casal. Né? Há pessoas que ficam exclusivamente só uma com a outra, mas não há uma sensação de fidelidade ali, a pessoa não se sente fiel ou não sente que a outra pessoa é fiel. E cabe a nós, terapeutas, pensar, não só terapeutas de casais, porque isso é uma questão muito frequente na clínica como um todo, por que ciúme e infidelidade são questões tão frequentes e tão carregadas, né, nas relações amorosas hoje. Isso acaba a gente se perguntando, né? Se fosse na aula presencial, a gente começaria um debate e não chegaria a uma solução, e mesmo sem chegar, não é para chegar mesmo, é mais para a gente se perguntar. É infidelidade ter um envolvimento afetivo e sexual com outra pessoa em segredo? É infidelidade ter um envolvimento com outra pessoa sem que ocorram contatos sexuais? É infidelidade ter um envolvimento sexual com outra pessoa ou com outras pessoas sem que ocorra um envolvimento afetivo? É infidelidade ter um envolvimento afetivo ou sexual com outra pessoa, com outras pessoas, contando antes? Tendo o diálogo sobre isso quando é falado abertamente? Ter envolvimentos pela internet é infidelidade? E sentir-se atraído ou atraída, a atração, é infidelidade? Apaixonar-se é infidelidade? Fantasiar enquanto estão juntos é infidelidade? Fantasiar, olha, é bem complexo, são muitas as possibilidades. O que eu quero trazer aqui é a dimensão da outridão, né? Além das duas pessoas do casal, existem muitas outras pessoas. As muitas outras pessoas podem despertar diferentes afetos, podem haver outras formas de vínculo, né? E isso são questões muitas vezes silenciadas. A fidelidade é colocada como um valor, como sinônimo de exclusividade, e não se coloca o que significa, né? Estarem as pessoas juntas e como elas se relacionarão ou não com outras pessoas, seja fisicamente, seja na dimensão do afeto, seja na dimensão da atração, da paixão, da fantasia. Então, existe hoje, como nós comentamos, uma maior importância da escolha e a realização, tanto amorosa quanto individual, e acaba havendo um conflito. Será que a relação amorosa é compatível com a realização individual? Será que os meus desejos nesse relacionamento, eles são conflituosos com os meus desejos individuais? E também uma maior importância dada ao prazer sexual. Tudo isso precisa ser conversado. Eu acredito que um grande desafio é como essas questões são tratadas como um tabu, são silenciadas, né? Gosto muito quando a Marina Colaçante traz essa dimensão da necessidade, da importância de reconhecermos a outra pessoa como uma outra pessoa, da outra pessoa como uma outra pessoa desejante, com seus desejos, sua história de desejos, seus círculos de relacionamento, seus outros vínculos, seus outros interesses, seus outros pensamentos. Então, admitir que a outra pessoa é uma outra pessoa é um movimento muito importante num casal e muito cercado por silenciamentos e tabus em nossa cultura, em que esse ideal de fusão, de complementaridade é tão forte. O outro possui uma pulsação própria, uma vontade própria, um corpo próprio, uma vida própria. Entender que somos dois, que possuímos desejos diferentes e que, por isso, não podemos cercear, subjugar ou modelar o outro de acordo com a nossa vontade, é uma condição necessária para que o amor possa se desenvolver. Então, é uma questão de não tomar o amor como sinônimo de posse, não tomar o amor como sinônimo de controle,
Não tomar o amor como sinônimo de ser dono da outra pessoa, dono dos pensamentos da outra pessoa, dono dos sentimentos da outra pessoa. Isso significa que quem está se relacionando vai se relacionar com outras pessoas? Não. Não significa, não necessariamente. Se for um acordo, é uma outra história. Mas as duas pessoas, ainda que se relacionem apenas entre si, a gente não pode esperar que o amor seja sinônimo de controle. Só um minuto, vou precisar interromper. Alô? Não, tô gravando a aula, peraí. Não, interrompa, eu vou te ligar.